Eu posso mandar um aviãozinho? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Se vocês puderem enviar para quem tiver interesse, por favor, enviem. Vamos esperar o pessoal entrar. Estou enviando aqui para algumas pessoas. Se vocês tiverem alguma pergunta também que não tenham feito na caixinha, podem colocar aqui durante a live. Vai ser um prazer poder responder. Então, vou começar falando do propósito, né? De fazer essa live em comemoração e homenagem ao mês do orgulho LGBTQIA+, que acontece no mundo todo. Eu tomei essa decisão para trazer para vocês a minha experiência aí de quase 5 anos atendendo o público trans como endocrinologista e trabalhando num instituto de referência dentro do processo transexualizador, que é referência no estado do Rio de Janeiro, que é o IED, né? O Instituto de Diabetes e Endocrinologia. É o único instituto habilitado pelo Ministério da Saúde no contexto do processo transexualizador do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, uma das perguntas que me foi feita na caixinha foi quais centros fazem atendimento no Rio de Janeiro às pessoas trans. E habilitado pelo Ministério da Saúde somente o IED. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre fluxo, né? Como chega lá, que é a pergunta, uma das perguntas mais frequentes, né? Que me enviam por Instagram, nas consultas. Então as pessoas têm muito interesse em saber como chega ao Instituto de Referência. Outros postos de saúde acabam atendendo a demanda, né? Porque o IED realmente não dá conta de um fluxo tão alto, né? De uma demanda tão alta, que atualmente tem aproximadamente 500 pessoas na fila de espera e a gente tem 600 pacientes em acompanhamento regular, né? Isso traduz numa média de espera aí de 1 ano e meio, que é um tempo atualizado, né? Isso pode variar bastante, vai ter gente aí que vai ter esperado até mais, só que acontece que às vezes o paciente é inserido no sistema de forma incorreta, e daí o paciente fica no sistema sem ter o encaminhamento correto. Então tem o posto da Desembargador Isidro, né, que atende pessoas trans, até um tempo atrás estava atendendo, mas parece que parou de atender porque o staff que orientava não está mais lá. Tem o posto de saúde
de Niterói, que fica em Caraí. Lá é demanda espontânea, né? Tem um dia específico que faz o acolhimento dessas pessoas, que é quarta-feira, assistente social faz esse acolhimento. Eu não sei como é que tá esse fluxo lá atual, mas até onde eu sei era livre demanda às quartas-feiras no posto de saúde de Icaraí. Agora me fugiu o nome, mas eu vou lembrar e falo para vocês. Então, uma das perguntas foi essa, por onde procurar, né? E em relação à minha experiência, né? Como eu falei para vocês, eu atendo desde 2016 o público trans. Para mim foi um desafio muito grande. Eu já trabalhava no IED desde 2013, mas em 2016 eu fui convidada para assumir essa responsabilidade de ser uma das endocrinologistas que faria o atendimento dessas pessoas trans. A Karen, né, que atualmente é a chefe desse ambulatório, que se chama AMIG, né, que é Ambulatório Multiprofissional de Identidade de Gênero. E é importante vocês saberem que lá a gente tem uma equipe fantástica, multiprofissional, que inclui psicólogos, assistente social, eu e a Karen como endocrinologista, tem a Luísa como psiquiatra, a gente tem atualmente a ginecologista que está apoiando a gente, apesar de não ser vinculada ao IED, a gente tem um vínculo indireto com ela, a gente pode encaminhar, tem proctologista. E recentemente a gente está com um cirurgião plástico. Uma das outras perguntas, e aí eu vou tentar ir traçando um link com as perguntas, né? Uma das perguntas que me foi feita foi também em relação a se estão realizando a cirurgia de mamoplastia bilateral do homem trans no IED. É um projeto, mas é importante vocês saberem que ainda não está acontecendo por N motivos, burocráticos principalmente, mas já temos a equipe de cirurgia plástica. E é importante também saberem que primeiro precisa ser regulado, primeiro precisa estar no IED, acompanhamento regular, frequente com a nossa equipe, e depois de pelo menos 2 anos, uma idade mínima de 18 anos, e estabilidade psiquiátrica, então com laudo, né, multiprofissional, é que se libera para a realização da cirurgia. Isso eu estou falando pelo SUS, né? No âmbito particular, existe diretriz, né, diretriz americana, que é a nossa base é a diretriz de endocrinologia norte-americana, que respalda a cirurgia a partir de 1 ano de acompanhamento regular e com laudo liberando para tal, com esses critérios que eu falei para vocês. Então, em relação ao fluxo de encaminhamento, né? Gente, vamos enviar aí a live para outras pessoas, e se vocês tiverem dúvidas, pode colocar aqui também que eu vou responder na medida do possível, tá? Então, em relação ao fluxo de encaminhamento, o primeiro passo, isso eu tô falando do Rio de Janeiro. A gente sabe que atualmente a gente tem 7 centros habilitados pelo Ministério da Saúde para atendimento ambulatorial e 5 centros habilitados para procedimento cirúrgico. No Rio de Janeiro, reforçando, o único habilitado é o IED, mas no Brasil todo tem vários outros centros não habilitados que acabam suprindo uma demanda muito grande dos pacientes. Então, assim, no Rio de Janeiro, o primeiro passo é procurar uma clínica da família. Essa pergunta é a pergunta mais frequente para mim no meu dia a dia. Então, o primeiro passo, procurar a clínica da família. Chegando lá, pode ser atendido por uma enfermeira, um técnico de enfermagem ou alguém do administrativo. E daí,
você vai se identificar como uma pessoa trans, então é autodeclarável, e a partir daí esse funcionário vai te inserir no sistema e tem que se certificar que está inserindo de forma adequada. E a casela que tem que estar, o item que tem que estar escrito é hormonização às pessoas trans. E a partir daí tem uma média de espera de 18 meses atualmente para se chegar ao IED, né, que vai entrar pela triagem do IED, e atualmente o fluxo é feito, o primeiro contato do paciente vai ser com a saúde mental. Quem é a saúde mental? É a psicólogo, temos 2 psicólogos lá no IED, então vai ser um psicólogo junto com a psiquiatra. E aí é uma conversa longa que vai durar pelo menos 1 hora, em que é feita uma avaliação muito detalhada de toda a história da identificação, da sua identificação como pessoa trans, né? A partir de que momento aconteceu, como é a relação com a família, se já usou hormônio por conta própria, se já teve uso de drogas, enfim, toda a história ela é coletada para ver se tem algum impedimento momentâneo ao início da terapia hormonal. Não necessariamente na primeira avaliação esse paciente vai ser liberado para hormonioterapia, e depois de algumas consultas, acontecendo esse encaminhamento para a endocrinologia, depois de ser liberado, né, pela saúde mental, a gente faz uma nova avaliação, com avaliação de pressão arterial, exame clínico, a escuta cardíaca, respiratória, ver todo o histórico familiar de doença, se toma remédio, se não toma. E a gente solicita todos os exames laboratoriais e de imagem em algumas situações, quando necessário. Após esses resultados é que a gente avalia a segurança para iniciar a terapia hormonal. E aí no momento que a gente decide que esse paciente está habilitado para iniciar a terapia hormonal, a gente solicita a assinatura do TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, e que lá nesse termo vão estar todos os pontos de risco e benefício, mudança corporal, que vai acontecer ao longo da terapia hormonal. Então o paciente tem que estar ciente de tudo isso, e a gente trabalha muito junto com a saúde mental na questão da expectativa. Até porque a gente não quer, ou pelo menos minimizar o risco de arrependimento, né? Isso foi uma pergunta que me foi feita durante na caixinha. Então, sabendo que a taxa de arrependimento é baixíssima, na maioria das séries é menos de 1%, chegando a 0,5%. Então é muito baixa. E foi perguntado da minha experiência com arrependimento. A gente teve 2 casos, atualmente, lembrando, a gente tem 600 pacientes, a gente só teve 2 casos de arrependimento. A psiquiatria acredita que é questão da própria autoimagem mesmo, e criou uma expectativa que era irreal, mesmo tendo todo o apoio da equipe multiprofissional, e acabou fazendo a destransição, né, como chama. E uma outra paciente que era de fora, e a gente acredita que foi mal conduzida. E aí chegou no IED já no processo de arrependimento, como fazer essa retirada do hormônio, como avaliar. Então foram esses 2 casos somente, inclusive foi até para a sessão clínica. Estela Manzoni fala: sou paciente do ambulatório e não sabia que tinha proctologista no IED. Pois é, Estela, isso é uma coisa muito recente, e a gente inclusive marcou um Zoom, né? Não sei se você sabe, de 1 vez por mês ou a cada 2 meses, eu não estou muito certa disso. A gente faz uma reunião que a gente convida alguém para falar, e a gente avisa os pacientes e os parentes dos pacientes para participarem. Infelizmente, a gente tem uma frequência muito baixa de pacientes, inclusive a gente está pensando em suspender essas reuniões, infelizmente, por falta de público mesmo. Então, deve ter uns 15 dias que a nossa proctologista deu uma palestra incrível para os pacientes que assistiram. A gente pede para
a nossa assistente social avisar todos os pacientes. Tem um grupo de WhatsApp, se você não faz parte desse grupo, pede para participar, porque a partir daí a gente divulga essas reuniões, o tema da reunião, a gente manda formulário para vocês preencherem o que vocês esperam da reunião, até para a gente direcionar melhor em cima das perguntas de vocês. Então, Estela, se você não está participando da reunião, convido você a participar, e até para aumentar essa frequência para a gente não acabar com essas reuniões, né? Que eu acho que é muito importante o contato com o paciente direto. Manu Lins pergunta: doutor, em relação aos hormônios no início do tratamento, quais são os mais indicados e por que o Climene? Então, já vamos direto para o hormônio? Acho que eu vou deixar essa pergunta carta na manga, porque senão a gente finaliza a live, né? Vou falar sobre hormonioterapia, Manu, pode deixar. Olga Caram. Por que mulheres trans não devem usar progesterona em conjunto com estrogênio? Ouvi dizer que ajuda no desenvolvimento da mama, mas não sei se é verdade. Muito interessante a sua pergunta, Olga. Há muita polêmica em relação a isso, inclusive eu li um artigo falando exatamente sobre isso e eu também vou comentar quando eu falar de terapia hormonal. Pode deixar que não vou deixar de responder. E aí, a psi afirmativa, né? Qual é o seu nome mesmo? Você participou muito, até te agradeço. Perguntou muita coisa interessante, inclusive eu trouxe aqui várias dúvidas suas. Qual o seu nome, sem ser o nome do Instagram? Como seria essa destransição? Então eu vou falar também, depois que eu falar da terapia hormonal, eu vou falar da destransição. Então, dentro do processo, voltando um pouquinho antes de chegar no hormônio, né? Como que funciona esse processo transexualizador, né? Por que existem centros habilitados e outros centros não habilitados? Porque tem que passar por um crivo, por vários critérios muito bem estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que inclui uma equipe mínima de endocrinologista, de enfermagem, de assistente social, de psicólogo, psiquiatra, para você configurar a equipe multiprofissional. Tem que ter uma estrutura mínima também para atender esses pacientes. Então, voltando aí, reforçando que são pouquíssimos centros no Brasil, né? 7 centros ambulatoriais somente, para uma demanda enorme de pacientes. E aí, só puxando o gancho para uma pergunta em relação a isso, me perguntaram se é possível fazer a transição no âmbito particular. Então, é uma pergunta também muito frequente. Muitos pacientes que têm plano de saúde, às vezes têm condição de pagar uma consulta, não sabem que existe essa possibilidade. É possível sim, o Conselho Federal de Medicina respalda essa ação, porém, o que acontece na prática é que poucos profissionais têm capacitação, preparo e muitas vezes não preconceito, né? Porque às vezes a barreira está no preconceito e não no preparo, porque às vezes a pessoa não vai chegar nem a interesse de se preparar porque tem preconceito, então é uma barreira. Então, na prática, acaba tendo poucos profissionais que fazem isso no dia a dia do consultório. E é muito importante vocês saberem que somente a avaliação endocrinológica não é suficiente para fazer a terapia hormonal. A gente sabe que o Conselho Federal de Medicina, pela última resolução, informa que é necessário, não só no Brasil como no mundo, uma avaliação da saúde mental. E essa avaliação pode ser feita tanto por psicólogo quanto por psiquiatra. Não necessariamente pelos dois. Algumas vezes, na minha prática, se eu acho que tem, por exemplo, uma depressão não tratada, ou o paciente está tratando, mas está instável da parte psiquiátrica, eu peço uma avaliação também da psiquiatria para esse paciente estabilizar esse quadro, para daí a gente começar a terapia hormonal. Por quê?
A gente sabe que o quadro de depressão ele pode piorar com o início da terapia hormonal. Pode melhorar, mas pode piorar. E aí eu dou o exemplo, já puxo o gancho da ciproterona, que é uma progesterona que pode piorar esse quadro em pessoas que têm predisposição à depressão. Então, a pessoa que tem um passado de depressão pode desencadear um novo quadro. Na mulher trans, né, que usa antiandrogênico, no caso a ciproterona. E no homem trans que usa testosterona, também pode piorar do quadro psiquiátrico. Então, é necessário que esse quadro psiquiátrico esteja estável. Então, assim, antes de falar da terapia hormonal propriamente dita, o que é necessário? Quais são os critérios para iniciar a terapia hormonal? Então, conforme eu falei, reforçando, o termo de consentimento livre esclarecido é obrigatório. Então, esse paciente tem que ter discernimento para entender o que está escrito ali e assinar. Então, tem que ter capacidade de decisão. Que isso aí, às vezes, é só a parte da saúde mental que vai analisar. Segundo, fazer todos os exames necessários, que inclui sorologias para hepatite B, C, sífilis, sorologia para HIV. Muitas vezes o paciente nunca fez um anti-HIV e vai descobrir com a gente fazendo avaliação de rotina e não sente nada. Muitas vezes também sífilis, a gente acaba retardando o início do tratamento para a gente tratar essa sífilis para depois começar a tratar com hormônio. A gente avalia também a parte metabólica, glicose, colesterol, hemograma para ver se tem anemia, função dos rins, função do fígado. Então, assim, a gente faz uma avaliação bem completa antes de iniciar essa terapia hormonal, porque tem algumas alterações aí que vão impedir, mesmo que momentaneamente, esse início da terapia. Exame de imagem depende da pessoa, da idade, dos fatores de risco, mas em geral, se o paciente, por exemplo, vai fazer hormônio oral, é necessário ultrassom de abdômen para a gente avaliar fígado, se tem cálculo de vesícula, porque o estrogênio pode precipitar cálculo de vesícula, o estrogênio oral, se tem aumento do triglicerídeo, porque a hipertrigliceridemia pode ser piorada também com o estrogênio oral. Então, tem alguns detalhezinhos. Doença hepática, né? Que, por exemplo, a ciproterona vai ser contraindicada. E a função renal também, que pode contraindicar, por exemplo, a espironolactona, que é outro antiandrogênico utilizado na mulher trans. Então, é importante vocês saberem que numa avaliação muito bem feita, tudo isso é necessário, tá? Não basta simplesmente começar. Por isso que a gente reforça muito a questão do uso por conta própria. Porque ao fazer por conta própria, primeiro que você às vezes nem sabe a doença que tem e tá fazendo. E pode piorar essa doença sem você saber. Segundo, você pode utilizar doses suprafisiológicas, né? Que são doses excessivas. Perder a mão ao fazer. E aí a gente acaba recebendo paciente usando hormônio injetável, oral, vários hormônios juntos. Enfim, é uma confusão. E daí a gente acaba pegando as consequências, como a trombose, o AVC, né, a doença hepática e várias outras consequências. Por exemplo, aumento de prolactina, que pode levar a leite no peito, crescimento de um tumor na cabeça, que é o tumor da hipófise, né, o prolactinoma. Você pode criar um tumor ao tomar hormônio em excesso. Isso o feminino, né? Se você usar hormônio em excesso masculino, você pode aumentar a pressão, você pode alterar a glicose, ficar diabético, você pode aumentar as taxas de glóbulos vermelhos e ter uma trombose. Então, dependendo da formulação de testosterona, se for oral, que não é liberada para fazer em homem trans, pode evoluir para hepatite fulminante. Então, tem vários riscos também que vocês acabam se submetendo a utilizar hormônio por conta própria. Então, a gente sempre reforça a necessidade de uma avaliação profissional para que isso não aconteça ou seja minimizado.
Brechó masculino. Henrique, tudo bem? Bruno, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui. É um prazer te ver. A doutora Amanda e Luísa, vocês são maravilhosas, outro patamar. Obrigada. E você realmente é sensacional ver a sua transição e ver quanto que você ficou feliz com tudo isso. Isso me deixa muito, muito, muito satisfeita e me mostra que realmente o que eu faço é o que me faz feliz, que eu tô no lugar certo com vocês, né? Vocês me fazem ser uma pessoa melhor. Com certeza, depois que eu comecei a trabalhar com trans, eu sou uma pessoa muito melhor. Isso eu agradeço a vocês. Então, brechó masculino. Doutora, é normal homem trans com histórico de obesidade ter um ganho absurdo de gordura usando o Nebido? Então, assim, obrigada pela sua pergunta. Muito interessante, inclusive, a gente, no Dia Mundial da Obesidade, a gente fez uma live, um Zoom também, falando sobre os perigos da síndrome metabólica, né, que inclui a obesidade nos homens trans. Para vocês terem ideia, mais de 90% do nosso público de homens trans, que chega a aproximadamente 250 homens trans, tem um IMC elevado, ou seja, tem sobrepeso ou obesidade. E a questão do uso da testosterona causar obesidade em si não é documentado. É importante vocês entenderem que a testosterona ela aumenta a massa magra. Então, assim, o IMC é uma avaliação grosseira, em que não tem uma avaliação detalhada de porcentagem de gordura e músculo. Então, o que a gente sabe, e é bem documentado, que o uso da testosterona aumenta a massa magra e, portanto, acaba aumentando o IMC total, né? Por isso que é muito importante, a gente reforça toda a consulta, a mudança do estilo de vida, né? Que é parar de fumar, que é fazer atividade física regular, que a Organização Mundial de Saúde encara como regular. 150 minutos de aeróbico por semana, pelo menos, com 60 de força muscular. E uma alimentação equilibrada, né, evitando excessos, para que essa pessoa ela não some fatores de risco, né, principalmente cardiovasculares, tromboembólicos. E aí você me perguntar especificamente da Nebido, para quem não sabe, Nebido é uma testosterona de longa ação, que é 1 decilato de testosterona, que é aplicado pelo menos a cada 3 meses, né? É de 90 a 120 dias. Essa testosterona é bem superior em termos de segurança à testosterona de curta ação, que é a Deposteron ou a Durateston, porque não faz pico e vale, né? Não sobe e desce o nível de plasmático. Ela mantém o que a gente chama de platô, um nível mais equilibrado e estável. Então, não, a resposta é não. A Nebido em si não aumenta a gordura visceral, tá? É Rafa, né? Que bom, Rafa. Muito ativa no meu Instagram, muito obrigada pela participação, viu? Então, agora eu vou voltar às perguntas que eu deixei para trás, né, que é em relação à hormonioterapia. Depois aí a gente vai pontuando outras coisas que foram ficando dúvidas. Então, assim, a primeira pergunta é sobre, a Manu pergunta sobre o início do tratamento, quais são os indicados e por que o Climene. Então, assim, na mulher trans, né, que é biologicamente homem e está na transição para o gênero pretendido feminino, é utilizado o estrogênio, e esse estrogênio, de preferência, a gente dá ao 17-beta-estradiol, que é o mais semelhante ao estrogênio natural do nosso corpo. E aí o objetivo é simular uma fisiologia feminina, né? E qual é a fonte do 17-beta-estradiol? O estrogel, né, que é um gel faz em puff, ou o estradote, que é adesivo, que a gente troca a cada 60 horas. Então, tanto um quanto o outro são os mais seguros, as mais seguras formas de estrogenoterapia na mulher trans.
Mas outras opções tem a forma oral, que aí entra o valerato de estradiol. Dentro do valerato de estradiol tem a Primogina, que eu tô falando nome comercial, sem nenhum conflito de interesse, tá? É só para vocês saberem. E eu também não tô prescrevendo nada para vocês. É só para vocês entenderem, porque eu sei que vocês acabam sabendo os nomes e tendo dúvidas. Então tem a Primogina e tem o Climene. Só que o Climene, ele é o valerato somado à ciproterona. Importante vocês saberem que a dose de ciproterona no Climene é ínfima. Então a gente nem vê efeito só pela ciproterona do Climene, tá? O Climene acaba sendo mais barato, então mais utilizado. Mas a gente dá preferência ao 17-beta-estradiol, conforme eu falei, gel ou adesivo. Ou, se for oral, existe o estradiol micronizado, que é o Natifa. Então, em ordem de prioridade, Natifa, Primogina e Climene, nessa ordem. Então, Climene não é a primeira escolha definitivamente, Manu, respondendo a sua pergunta, tá? E além do estrogênio, a gente pode ou não utilizar o antiandrogênico. Isso vai depender principalmente do desejo dessa mulher trans de reduzir a ereção matinal e a quantidade de pelos. A gente sabe que o próprio estrogênio pode reduzir um pouco a testosterona, porque inibe via hipofisária o eixo gonadotrófico, mas também quando o paciente deseja uma redução importante desses dois fatores que eu mencionei, a gente lança a mão do antiandrogênico associado inicialmente. Alguns protocolos falam para fazer separado, dar um intervalo de 3 meses, algumas semanas, mas a gente na prática acaba fazendo junto. O problema de fazer junto é que às vezes a gente fica na dúvida se tiver algum efeito adverso, algum efeito colateral, e a gente às vezes fica sem saber de que foi. Em relação ao antiandrogênico, né, a gente tem, como eu falei, a espironolactona e a ciproterona. Por exemplo, nos Estados Unidos a ciproterona é proibida pelo risco de hepatite fulminante, então a FDA não libera. Nas outras regiões a ciproterona é liberada. A gente sabe que de forma anedótica a ciproterona ela seria superior à espironolactona, mas não tem nenhum estudo comparando um com o outro diretamente, né, que a gente chama em ciência de estudo head-to-head. Então, a princípio, a espironolactona seria mais segura por ter mais estudos, né, e as pacientes na prática acabam achando que seria um pouco mais fraca, porém é mais segura. Então, a gente às vezes lança a mão da espironolactona em caso de, por exemplo, mulheres obesas com depressão instável e hepatotoxicidade, que pode piorar com a ciproterona. Mas ao mesmo tempo, quando o paciente tem doença renal, a espironolactona ela não pode ser utilizada, pode cair pressão, pode alterar potássio, né? Pode subir o potássio, então tem alguns detalhezinhos, pode dar tontura. Tem paciente que não tolera, às vezes, a espironolactona. Uma outra solução é usar, às vezes, a associação dos dois, quando o paciente não tolera doses mais altas de espironolactona e deseja otimizar aí a resposta em relação a excesso de pelo e de ereção. Por isso que é importante a gente individualizar, ver as condições de cada paciente e o desejo de cada paciente, porque muitas vezes, dependendo da orientação sexual e do ato sexual, a redução da ereção matinal pode prejudicar a qualidade de vida dessa paciente. Então, acho que eu respondi 2 perguntas, né, em relação ao tratamento. Foi perguntado também o uso da progesterona, né? Então, a Olga, voltando para a pergunta da Olga, o papel da progesterona na mulher trans. Então, o que a gente tem na literatura, Olga? Alguns estudos muito limitados falam do benefício da progesterona em relação a aumento da mama, só que outros estudos não comprovam esse benefício. Além disso, é importante você saber que a progesterona, ela associada ao estrogênio, pode ser fator para aumentar risco de câncer de mama. E aí, falando do risco de câncer de mama, é importante saber que a mulher cis é que mais tem risco. Em segundo lugar, a mulher trans. E por último, o homem cis, né? Então, a mulher
trans, ela tem menos risco do que a mulher cis de câncer de mama. É um risco baixo ao comparar a mulher cis, porém é superior ao homem cis, né, que não utiliza hormônio feminino. Então, pesando risco-benefício, né, e que a gente sabe que esse benefício é incerto, de ganhar mama, não se justifica no final das contas. Então, esse guideline que eu li hoje, inclusive, canadense, é bem enfático, fala de vários estudos e no final fala, por falta de embasamento e pesando risco-benefício, não orientamos fazer de rotina a progesterona na mulher trans. Então, a única progesterona que é liberada em qualquer diretriz nacional ou internacional é a ciproterona, por ter atividade antiandrogênica. Então, o objetivo é reduzir pelo e ereção, e não ganhar mama, como foi perguntado, Olga. Em relação ao homem trans, né, falei da mulher trans. No homem trans, a gente utiliza de preferência, o que seria menos danoso de tudo, é o estrogênio transdérmico, a testosterona transdérmica. Então, a via transdérmica sempre é a mais fisiológica, mais segura, que é o androgel, é o único que tem no mercado atualmente. Antigamente tinha o Axiron, e não tem mais, que passa na pele, né, e é absorvido. Então, é bem seguro, só que tem o inconveniente de passar todo dia. Às vezes o paciente se incomoda e fica todo melecado, então acaba não se adaptando, e é mais caro também, né? O custo é mais alto. E aí a segunda escolha, tirando o androgel, que seria a primeira escolha, conforme eu falei, a testosterona de longa ação. Uma das marcas é Nebido, existe o Ormus, que é o concorrente, que é um desilato de testosterona. E aí, por último, que seria menos seguro e tem mais efeito colateral, acne, mudança de humor, o paciente parece que está na TPM antes da próxima aplicação, que são as testosteronas de curta ação. E o nome comercial delas é Deposteron, que é cipionato, e a Durateston, que é a conjunção de 4 ésteres de testosterona, que é um decanoato. Então, na prática, a gente acaba fazendo essas de curta para dar um bluster, né, um início, um start na mudança corporal, mas a partir de 3 meses, que a gente sabe que a partir de 3 meses já começa a ter aí as mudanças iniciais, dependendo dos níveis hormonais atingidos, a gente faz a migração para o que seria mais seguro, que aí são as primeiras formas que eu falei para vocês, transdérmica ou de longa ação. Alguma pergunta em relação a isso que eu falei? Teve uma menina que falou do implante chip hormonal na mulher. Vou falar aqui. Antes disso, já vou falar aqui da Rafa, que perguntou sobre a destransição. Então, assim, lá o caso de desistência foi uma mulher trans, então biologicamente um homem, né, usando estrogênio e antiandrogênico, já tinha 1 ano de terapia hormonal quando decidiu que não queria mais, né? Essa situação tinha muita relação com a relação amorosa dessa pessoa. E a gente entendeu que ela não tinha muita segurança em relação à relação e acabava tendo que mudar a si mesmo para se adaptar à relação. Um pouco complicado, né? Mas, enfim, decidiu que queria desistir da mudança, e é importante a gente saber que existem mudanças transitórias e outras permanentes, né? A fertilidade é uma que pode ser permanente. A mudança da distribuição de gordura, dependendo do tempo, nem sempre ela volta ao que seria o corpo natural daquela pessoa antes da terapia hormonal. Na mulher trans, há redução testicular, redução da contagem de espermatozoide, e dependendo do tempo isso também não volta, né? Lembrar que os procedimentos seguros também não. A voz do homem trans também não muda, a princípio fica do jeito que muda. A fertilidade na maior parte dos homens trans volta, mas nem sempre, então é uma coisa que a gente deixa bem claro.
mas a princípio tirou, o eixo volta, né? Mas às vezes demora para voltar esse eixo. E é importante a gente entender que tanto a massa óssea precisa de hormônio, quanto o sistema cardiovascular. Então a gente avalia, tirou o hormônio, a pessoa não quer usar mais, a gente deixa sem um tempo, pelo menos 2, 3 meses. Esse paciente pode sentir alguns sintomas, porque aí às vezes o eixo está bloqueado, está sem nenhum hormônio ali em ação, e aí pode se sentir mole, prostrado, sem energia. E aí a gente avalia depois de 3 meses. Conforme for o eixo voltando, a gente não faz nada, ou se o eixo não voltar, a gente tenta fazer uma substância para tentar liberar o eixo, que é o clomifeno, para tentar estimular esse eixo, né, voltar ao que seria normal, fisiológico. E se isso não acontecer, a gente acaba fazendo a reposição de longo prazo com, por exemplo, na mulher trans que voltou a ser homem cis, a testosterona. Então é assim que a gente faz a transição. Mas lembrando que é muito raro, né, de acontecer. Deixa eu ver aqui. Mais pra cima. Falando do programa de governo. Perguntaram sobre o chip? Sim. Onde? Irmane Cordeira, existe algum programa do governo para ajudar no custo dos hormônios? Tratamento muito caro. Então, a pergunta sobre a disponibilidade no Sistema Único de Saúde das medicações. A princípio, a portaria do Ministério da Saúde assegura, né, esse direito. Na prática, nem sempre acontece. Alguns centros vão disponibilizar, outros não. Eu posso dizer pelo IED, eu fiquei muitos anos sem ter remédio nenhum, hormônio nenhum, e atualmente a gente tem o valerato de estradiol oral, a gente tem a ciproterona, a espironolactona, e testosterona a gente não tem nenhuma. E aí, só para eu falar e não esquecer, em relação à terapia hormonal, que a gente vê muito, e eu fiz muito tempo triagem, na época a gente fazia triagem também como endocrinologista, então pegava paciente de primeira vez, usando, por exemplo, o Perlutan, né? Lembrar, gente, que anticoncepcional não existe protocolo para pessoas trans, mulheres trans, tá? Principalmente porque dentro do anticoncepcional a gente tem 2 substâncias, estrogênio e progesterona, e que a progesterona, já comentei que não tem utilidade até o momento, não tem respaldo de segurança e efetividade. E lembrar do alto risco de trombose. Então é muito importante vocês não usarem anticoncepcional. Isso vale para o Perlutan, que é injetável. Vocês acabam aplicando com uma regularidade que é usado para mulher cis uma vez no mês, vocês usam semanal, diário. Então chegam com a prolactina altíssima, correndo o risco de evoluir para um tumor cerebral, que é o microprolactinoma. Então, muito cuidado com a utilização de anticoncepcional na mulher trans. Se tiver um recado para dar nessa live inteira, é esse, porque é muito comum e o risco é altíssimo, tá? Então, o Brechó Masculino comenta, sim, poucos profissionais atendem transgêneros. Fui a uma nutricionista outro dia que me disse não atender transgênicos. É complicado. Então, o pessoal da nutrição, da saúde mental, todo mundo tem que estar ciente dos termos corretos, porque assim, não cabe mais não saber se dirigir, né, a esse público, não cabe mais não respeitar o nome social, não cabe mais falta de empatia, falta de respeito, de acolhimento. Por mais que você não se sinta seguro, você seja franco, eu acho que isso é muito nobre, né? Você dizer que você não sabe, porém, pelo menos você falar o termo correto, porque isso envolve acolhimento, né? Então, acho que se todo mundo souber pelo menos o mínimo para acolhimento, já tá bom, porque nem todo mundo precisa saber tudo, né? Mas eu acho que isso é o mínimo. Eu achei que era só injetável, hormonização, interessante. Não,
é importante você saber, Tati, que existe o Valerato injetável, mas que não tem no Brasil, tem no Canadá e nos Estados Unidos. No Brasil não existe nenhuma formulação única de estrogênio injetável, tá? Então, as únicas formas permitidas de estrogênio no Brasil são ou vai ser transdérmico ou vai ser oral. Obrigada, Bruno. Obrigada, Kátia. E aí a Olga pergunta: quais são os riscos de se usar Perlutan ou alguma versão genérica da mesma? É verdade que esse medicamento não é tão eficaz no processo de feminização? Conforme eu falei, os riscos são os mesmos que eu falei do uso da progesterona, porque o Perlutan nada mais é do que uma associação injetável de estrogênio com progesterona. Essa forma de estrogênio do Perlutan acaba não tendo vez porque é associada à progesterona e aí não tem esse respaldo na literatura. A Alessandra, minha irmã, boa noite. Manda aí para os seus amigos, irmã. Que bom. Brechó masculino, ficou, acho que claro que eu falei, ficou alguma dúvida? Até agora, alguém ficou com alguma dúvida? Faltou falar alguma coisa? Eu lembrei também das mudanças corporais, né? Que acontecem na maior parte no primeiro ano. Então, as diretrizes, né, colocam de 1 a 3 meses, 3 a 6 meses, 1 ano. As mudanças vão ocorrer, em geral, o deadline assim, de mudança é até 3 anos e depois mantém uma estabilidade dessa mudança. Por exemplo, na mulher trans, as primeiras mudanças percebidas são a questão da ereção, redução da ereção, da queda da libido quando usa antiandrogênico, né? E a questão dos pelos, né? Já consegue ver uma diferença nos primeiros 3 meses. No homem trans, o que é fato mais desejado a curto prazo é a suspensão da menstruação, né? Que muitos pioram muito da disforia quando menstruam. E aí é um grande benefício, acontece entre 1 e 3 meses, né? Nas primeiras aplicações já cessa a menstruação, na maioria das vezes. Engrossamento da voz também nos primeiros 3 meses já é percebido e começa a ter crescimento dos pelos. A questão da fertilidade é mais de longo prazo, a mama, crescimento da mama aí a partir de 1 ano, então por isso que a gente tem esse tempo aí mínimo antes de operar a mama com hormonioterapia. E essa questão também da genitália também é mais de longo prazo. Há riscos, né? A gente sempre analisa cada consulta a partir de exames, né? Parte metabólica, como é que está evoluindo aí os níveis hormonais, para a gente também saber se ele está pouco ou muito. Então, com a dosagem no exame de sangue, a gente consegue saber se está adequado. A gente sempre trabalha toda a consulta, expectativa clínica do paciente, né? Se ele tem alguma doença, dos remédios associados, então interação medicamentosa e os exames, né? Então a gente sempre tenta adequar, a gente nunca vai somente considerar o desejo do paciente e esquecer da parte de saúde, né? Isso não vai acontecer, mas a gente nunca desconsidera a vontade do paciente, né? Sempre tá sendo avaliado. A gente tá chegando ao final da live, passou muito rápido, tem 10 minutinhos. Eu vou fechando a minha ideia, vou colocando algumas outras perguntas aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta ainda, quiser fazer alguma colocação... não tô vendo. Vocês fiquem à vontade.
Aqui. Estela, implante chip hormonal nas mulheres trans é recomendado? Não, gente, fica aí o alerta. Chip hormonal. Isso para qualquer um. Seja você uma mulher cis, seja você um homem cis, seja você um homem trans ou uma mulher trans. Qualquer pessoa. Chip, não existe no Brasil chip nenhum vendendo na farmácia. E se mandarem manipular, não tem nenhum respaldo científico. Conselho Federal de Medicina condena. E eu convido vocês a assistirem um vídeo meu que eu falo sobre isso, porque é uma febre. Eu canso de ver esse questionamento e muitas vezes até paciente em uso e que me procuram e eu esclareço dessa forma. Chip, não existe nenhum chip hormonal liberado pela Anvisa e respaldado pelo Conselho Federal de Medicina para se fazer. Não manipule hormônios, por favor, tá? Vocês correm risco, vocês não sabem o que tem lá e a Anvisa não fiscaliza. Então você corre risco. Simplesmente isso, além de pagar às vezes um valor alto, né? Não só de saúde, mas financeiro. Aí vocês não podem confundir com uma coisa chamada Implanon, que aí não é chip, é um implante somente de progesterona utilizado na mulher trans como contraceptivo, né? Então, as mulheres cis que estão assistindo aqui, existe o Implanon, que é o etornogestrel, é uma progesterona, que é utilizado, colocado no braço, fica 3 anos, como contraceptivo. E é muito seguro, porque não tem estrogênio associado, ou seja, o risco de trombose ele é praticamente nulo. Fica aí a dica do Implanon. Hernani Cordeiro, obrigada pela pergunta. Comparado ao Climene, a cicloprimogina acaba sendo mais barata? Tem muita diferença entre... eu tenho que deixar claro que eu não falei de cicloprimogina, isso é anticoncepcional. Eu falei de primogina. Cicloprimogina é uma coisa, primogina é outra, tá? Falando da primogina, o Climene é mais barato que a primogina, sim. Sim, e acaba sendo mais utilizado por conta disso. Em termos de segurança, os dois são valerato. A diferença do Climene é que tem associação com dose baixa de ciproteron. E que efetivamente não muda muito o desfecho. Claudinha, as famosas bombas. Você quer saber sobre... você tá só afirmando o que eu tô falando, as famosas bombas? A gente não utiliza nada que não venda na farmácia com receita, né? Mercado negro, essas coisas fora, gente, fica o alerta aí. Às vezes vocês não procuram médico, mesmo com um remédio, entre aspas, certo, vai no mercado negro, esses remédios são todos, às vezes, com dose errada, tá? Então, cuidado. Às vezes, passado da validade. A castração química na mulher trans é reversível se parar de tomar bloqueador? Então, como eu falei, na verdade a gente não chama castração química, né? O antiandrogênico, ele bloqueia tanto o receptor quanto a produção. E aí, em princípio, tirando o remédio, como eu falei, o eixo, se não tiver nenhum impedimento, na maioria das vezes esse eixo volta a funcionar com a biologia natural daquela pessoa, seja um homem ou uma mulher, biologicamente falando. A Olga, é comum o estrogênio acumular gordura abdominal na mulher trans ou nada a ver? Então, o estrogênio, ele vai fazer um corpo com aspecto androide para ginecoide. Então, vai tirar essa gordura do abdômen, muito pelo contrário, vai tirar a gordura do abdômen e vai jogar para o quadril, para o culote, né? Fazendo um corpo mais curvilíneo, né? Geralmente isso que acontece. Só consertando o que eu falei, né? Não sei se ficou claro, em relação à testosterona, à obesidade,
eu falei em relação a ganho de massa muscular, mas tem um detalhe. A testosterona, ela, ao contrário do que o estrogênio faz na mulher trans, no homem trans, pega a gordura do quadril e do culote, dos flancos, né, do quadril e do culote, e joga para o abdômen. Então, alguns estudos mostram um aumento de gordura abdominal, mas aí quando você trata do IMC total, a princípio é mais às custas de massa magra o ganho. Não é, ali é só questão de redistribuição. Não é que a pessoa ganhou mais gordura no total, quer dizer que só redistribuiu e foi pro abdômen. Claudinha, boa noite, sou resignada há quase 7 anos. Era assistida no IED pela doutora Karen, mas atualmente vivo em Portugal. E aqui fui uma vez a uma consulta ginecológica e a doutora não entendia, acho que é isso, não entendia do assunto. Pois é, Claudinha, a gente tem alguns pacientes de fora do Brasil que às vezes vêm uma vez por ano se consultar, e depois do paciente feito a transição, já feito pelo menos 1 ano de terapia hormonal, as diretrizes, elas respaldam o acompanhamento que pode ser anual. Então aí eu sei que é uma situação difícil, não é? Ainda mais em pandemia, mas fica a dica aí que você sendo do IED, o seu registro tá lá e você pode voltar a se consultar, nem que seja uma vez por ano. Estamos finalizando, gente. Vou tentar responder aqui. Onde era meu canal, ela continua, né? Onde era meu canal vaginal, me passou um hormônio em comprimido. Para colocar no canal vaginal, nossa, sério? Não, a gente não utiliza. E em relação à redesignação, é importante a questão do pós-operatório, né? De usar os dilatadores. Esses dilatadores é ad eternum, é um exercício que tem que fazer, porque senão, dependendo se for de fonte peniana, né, inversão peniana, pode fechar, né, o canal e aí acabar com toda a cirurgia. Gostaria de uma indicação de testosterona em comprimido, se possível. Não existe, Claudinha, não existe nenhuma formulação de testosterona em comprimido liberada, não, tá? Principalmente porque essas testosteronas, elas são tóxicas para o fígado, e aí você pode evoluir para hepatite fulminante e perder o seu fígado e até morrer. Então, gravíssimo. Como é viabilizada a cirurgia de orquiectomia para mulher trans? No particular e no público tem que ter laudo? Sim, tem que ter laudo. O laudo é fundamental. E aí no particular pode ser a partir de 1 ano e no SUS 2 anos. A cirurgia no estado do Rio de Janeiro é regulada para o Hospital Ernesto. E aí existe também uma fila bem grande. Não sei nem quanto tempo está durando essa cirurgia, porque ficou muitos anos parada e até onde eu via eram 200 pacientes esperando. Ana Paula Menezes, minha vizinha querida, obrigada pela presença, obrigada. Olga, às vezes quando o estrogel está próximo de acabar, minha mãe me pede emprestado para aplicar nela por conta da menopausa, isso é perigoso. Então assim, Olga, primeiro tem que saber se a sua mãe tem indicação de terapia hormonal. Antes de avaliar a terapia hormonal, a gente faz uma avaliação toda detalhada. Eu também trabalho com menopausa na mulher cis, né? Eu faço endocrinologia feminina. Então a gente pergunta um monte de coisa antes de começar. Existem riscos sim de trombose, de câncer, de AVC, de infarto. Então precisa saber se ela tem indicação de utilizar, e se tem, ela tem que fazer vários exames, mamografia, ultrassom de mama, transvaginal, com regularidade. Então peça para sua mãe parar de usar o seu estrogel e procurar um médico para uma análise mais detalhada. A Rafa diz dizer que admiro muito seu trabalho, ele é muito necessário, que você possa inspirar mais médicas para atuar na saúde trans. Muito obrigada, Rafa, pelo incentivo. É o que eu venho fazendo, inclusive eu tenho um curso na plataforma Inlegs. Fica aí a dica para vocês, tem o link aí no meu Instagram. Se vocês quiserem fazer o curso, é para qualquer pessoa interessada, não é para médico somente, nem para profissionais de saúde somente. Então fica aí a dica para qualquer pessoa interessada. Que simpática, esclarecedora, obrigada pelas informações. Imagina,
Tati, meu interesse é na hormonização para homens trans, mas agradeço ter respondido. Eu achava que só tinha hormonização injetável em ambos. Não. No homem tem o transdérmico, que inclusive é o mais seguro. Como posso ser assistida? Então, Claudinha, precisa entrar em contato com o IED para você agendar a consulta. Então, quando você vier ao Brasil, você vai no IED, pede para agendar. A gente está com a agenda que consegue marcar rápido. Então, você conseguiria, numa vinda aqui, resolver essas questões. Tati, minha preocupação é durante a hormonização de homens trans perder a capacidade de virar pai, mas sem gerar. Preciso congelar os óvulos antes? Sim. A gente sempre orienta, caso o paciente deseja ou não queira decidir agora, precisa congelar, fazer criopreservação de óvulos ou espermatozoides, dependendo do gênero. Só que não tem no sistema público. Então, o problema é que é alto custo e acaba as pessoas não fazendo. Quem faz a orquiectomia pode fazer a redesignação futuramente, com certeza. Na verdade, a cirurgia é feita no mesmo ato, né? Quando você vai ver o filme Garota Dinamarquesa, foi a primeira cirurgia no mundo, em 1930, né? E que foi feita em 2 tempos. Foi primeiro a orquiectomia, que a paciente sobreviveu, e na cirurgia propriamente dita de redesignação com anel vagina, acaba falecendo. Hoje em dia evoluiu muito essa técnica, né? E é feita no mesmo ato. Mas se você, por um acaso, acabou fazendo a orquiectomia anteriormente, até para decidir o que ia fazer sem uma feminização muito evidente, pode fazer no segundo momento a cirurgia de redesignação sexual. Hernani está de parabéns pela live, obrigada, ótima profissional. Aqui eu tenho receio de consultar com endócrino por via pública e sofrer preconceito. É uma questão muito grande, por isso que às vezes vale a pena você entrar para os grupos, né, de pessoas trans, porque aí dão várias dicas. Tem alguns Instagrams assim bem famosos que eles acabam dando dica de profissionais em cada região do Brasil que podem ajudar vocês de forma acolhedora e mais humana, né? Lúcia Veríssimo, sério? Pareço a Lúcia Veríssimo. Nossa, a Lúcia Veríssimo bem antiga, né? Obrigada pela live, parabéns. E as mamas nos homens trans durante a hormonização crescem? Não, muito pelo contrário. As mamas reduzem de volume e às vezes a mama é tão pequena, natural, que com hormonioterapia o paciente até nem tem vontade de fazer a redução de mama cirurgicamente falando, viu, Tati? E se pode utilizar a testosterona transdérmica. Na mulher trans a gente não utiliza a testosterona transdérmica, viu, Claudinha? Porque a gente não tem respaldo na literatura. Se for, dependendo do objetivo, a gente avalia o sildenafil, né, que é o Viagra, mas para aumentar a libido, a gente não deixa de utilizar o antiandrogênico, mas a testosterona não. A gente não tem esse respaldo na literatura. Bom, eu acho que a gente chegou ao fim. Cinquentenária, eu não tô muito longe disso não, só tô preservada. Então, gente, foi um prazer conversar com vocês, muito bom ver a interatividade, muitas perguntas, adorei mesmo. Muito importante esse contato com vocês e poder contribuir para esclarecer com informação segura, que vocês possam levar essas informações para o máximo de pessoas. Obrigada, Sol, minha sobrinha. Obrigada, Estela, Claudinha. Levar essas informações para o máximo de pessoas que vocês puderem, para que não façam formas manipuladas, nem de chip, nem compre no mercado negro, que procure o profissional adequado. Eu sei que nem todo mundo está preparado, mas existe profissional adequado, que não desistam de fazer a terapia quando vocês acham que é questão de vida para vocês. Então eu sei que
quando o indivíduo se entende como trans, é questão de vida ou morte mesmo. Ao contrário do que quem não conhece acha, né? Então eu sei realmente o quanto que é importante isso para vocês, então não desistam. A gente está trabalhando para aumentar cada vez mais nosso atendimento, e não só em número, mas em qualidade, tá? Então fica o meu agradecimento para todos vocês. Obrigada pelas perguntas, Lívia. Obrigada pelas perguntas e pela interatividade, que foi sensacional. Eu adorei, gente. A live vai ficar gravada, então vocês divulguem aí para quem não conseguiu assistir, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite.